três coisas que o homem não pode escolher: acreditar, obedecer e esperar. Os evangélicos e católicos têm uma falsa sensação de que são super-heróis espirituais. Quando consegue obedecer a Deus é porque ele escolheu obedecer. Quando consegue esperar algo que está demorando é porque ele escolheu esperar. Quando ele consegue acreditar no impossível é porque ele decidiu acreditar. Na verdade, isso não existe, nem nunca existiu. Isso é um conceito distorcido. Três coisas que o homem não pode escolher: acreditar, obedecer e esperar. A filosofia do livre-arbítrio é a maior arma de Satã para atrapalhar o crescimento espiritual do povo de Deus. Aqueles que acham que estão pisando na cabeça dele, como vivem dizendo por aí, na verdade estão pisando na palma da mão dele. E por quê? Porque o principal fundamento da vida com Deus está justamente nas coisas que Deus decide. Deus falando dentro do coração de Jeremias, quando ele era criança, antes que você nascesse eu te conheci. Que história é essa? Antes que você nascesse eu te conheci. Como é que é possível isso? Isso é possível porque Deus faz tudo conforme algo que ele planejou anteriormente. A gente vê ao longo de todo o texto sagrado. Tudo que Deus fez foi decidido previamente. Como na história de Sansão. A mãe de Sansão não podia ter filho, não podia gerar filho. E um dia o anjo desceu, veio até ela, falou: você é estéril, mas você vai gerar um filho. E ele vai ser nazireu e vai ter que viver assim e fazer assim e assim. Deus decidiu anteriormente e depois foi lá e comunicou. É assim que Deus faz. Às vezes ele nem comunica, como foi com Jó. Jó nem sabia o que estavam falando o nome dele lá na região celestial. Deus decidiu tudo e fez tudo como ele queria fazer. Porque o nosso Deus é assim. Ele decide e faz. Ele não vai te pedir permissão para fazer as coisas, nem a mim. Quem sou eu para ter que dar permissão a Deus fazer alguma coisa? O mundo é dele, como diz no Salmo 24. Ele diz: o mundo é meu e tudo que tem no mundo é meu também. E aí voltando àquela velha questão da predestinação. O fundamento da vida com Deus está justamente nas coisas que a gente precisa fazer, mas que não cabe a nós decidir, como acreditar, obedecer e esperar. Pedro, no início de sua carta, ele diz: Pedro, enviado de Yeshua, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quando ele diz, você é um eleito segundo a presciência de Deus, ele está dizendo, Deus te escolheu antes de você saber que Ele te escolheu. Ele faz assim. Não fique tentando mudar o que Deus faz, não. Não fique tentando decidir, não. Tudo que Deus faz é bom. É por isso que é Ele que faz. Você é eleito segundo a presciência de Deus. Deus te conheceu antes de você mesmo se conhecer. No texto de Jeremias 30, ele aparece de longe e Jeremias diz, Deus deixou vê-lo de longe e disse, com amor eterno te amei, por isso com bondade eu te atraí. Tudo compete a Ele. Ainda bem que tudo compete a Ele. Assim como ele disse para Jeremias, com amor eu te amei e com bondade eu te atraí, é assim que Ele faz com a gente. Lembra do texto de Atos sobre Lídia, capítulo 14? Paulo estava pregando na beira do rio. Diz, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, estava lá ouvindo. E o Espírito de Deus abriu o entendimento dela para ela atender as coisas que Paulo dizia. Por que não foi escrito? Lídia ouviu a pregação e decidiu aceitar. Que ela resolveu que ela ia decidir. Ela não decidiu nada. Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, o Espírito que santifica, abriu o entendimento dela para ela querer aquilo para a vida dela. Porque é assim que Deus faz. Ou você nunca leu esse texto? Tem uma musiquinha antiga que diz, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Essa música está totalmente correta. Quando Deus escolhe alguém, é Ele que faz o que Ele determinou. E graças a Deus que é assim. Os humanos não têm a capacidade de detectar as coisas espirituais por si só. Por isso que nós humanos precisamos que Deus decida as coisas. Eu, como ser humano, não tenho a capacidade natural
de filtrar e detectar e discernir as coisas que são espirituais. E o entender a palavra de Deus é uma coisa espiritual. Quantas pessoas eu já não vi dizendo: eu leio o Apocalipse, eu leio, não entendo nada. Por que não entende? Porque o entendimento da palavra é uma coisa espiritual. Depende da ajuda de Deus. Sem Deus ajudar ou fazer alguma coisa, ninguém consegue nem entender a palavra dele. 3 coisas que o homem não pode escolher: acreditar, obedecer e esperar. Você não decidiu acreditar em Deus. Você acredita porque isso é algo que Deus semeou dentro de você. Você não decidiu acreditar. Quando Deus dá uma ordem e eu obedeço, eu não obedeci porque eu escolhi obedecer. Você obedece porque você não é burro, né? Se fosse possível escolher obediência, aquele pessoal do Êxodo que saiu do Egito, a gente vê no livro do Êxodo, eles viram sinais, poderes, viram a forma externa da glória de longe, não sei o que mais. Viram os castigos de bênçãos de perto. E nem com isso não foram os campeões de obediência. Tinha que ser, né? Se fosse possível escolher obedecer, o povo do Êxodo tinha que ser os campeões de obediência. E tudo que Moisés falou se cumpriu. Viram o que aconteceu com Coré. Viram o que aconteceu com os doentes que olharam para a serpente de bronze. Viram um monte de coisa. Caiu maná do céu e saiu a água da pedra. E por que eles não escolheram obedecer? Porque esse tipo de coisa não se escolhe. O coração rebelde é rebelde. É assim que funciona. E da mesma forma que ninguém escolhe acreditar e ninguém escolhe obedecer, também ninguém escolhe esperar. Deus nem perde tempo mandando a pessoa esperar. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu vou te dar a sua descendência, eu vou fazer isso. Se Deus estivesse tão preocupado em mandar esperar, ele podia dizer para Abraão: espera que vai demorar. Na sua contagem de tempo vai demorar. Deus vem, se manifesta a Abraão e fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E depois fica 10 anos sem falar mais nada. Abraão conversou com Sara, decidiu que ia fazer o filho em Agar, a serva. Sara aceitou porque ela também achou que talvez, aquilo não ia acontecer. Deus não perde tempo nem mandando esperar. Se a gente for pensar bem, seria até um excesso de criancice a gente querer que Deus se manifeste a gente apenas para dizer espera. A contagem de tempo de Deus é diferente. Toda vez que Deus fala um dia na palavra dele, ele está se referindo a 1000 anos. Quando Deus puniu Adão, ele disse: no mesmo dia que você comeu, você vai morrer. E Adão viveu 930 anos. Por que ele morreu no mesmo dia? Porque um dia de Deus são 1000 anos. Adão não viveu 1000 anos, viveu 930. Então ele morreu no mesmo dia. Porque o dia de Deus são 1000 anos. Então ninguém decide acreditar, ninguém decide obedecer, ninguém decide esperar. Não tem o Salmo 40, que uns traduzem dizendo: esperei com paciência no Senhor. Outros traduzem dizendo: esperei ansiosamente no Senhor. Esperei confiantemente. Cada versão bíblica distorce o texto de um modo peculiar. Quando no texto original, Davi, filho de Ishai, diz apenas o quê? Esperando, esperei em Yah. Esperando, eu esperei. Na mentalidade de Deus já é uma coisa implícita para a gente, que a gente tem que entender, que é imperiosa a necessidade de esperar. Não precisa Deus dizer espera, para a gente entender que precisa esperar. Porque a contagem de Deus é diferente da nossa. Então, tenha essa palavra messiânica no seu coração.